A gente segue falando agora sobre a popularidade do presidente Jair Bolsonaro. Uma nova pesquisa do Ibope, adiantada pelo colunista do Globo, Lauro Jardim, aponta a queda na popularidade do governo de Jair Bolsonaro. Segundo o levantamento, a confiança e a aprovação da população na maneira de o presidente governar também caíram. A avaliação positiva do governo era de 35% em abril, caiu para 32% em junho, agora está em 31%. Já a negativa, por sua vez, subiu de 27% em abril para 32% em junho e em setembro chegou a 34%. Os que consideram o governo regular são 32%. Os que não sabem ou não quiseram responder, segundo o Ibope, somaram 3%. E aí, Vera, que análise você faz desses números? Mais negativa do que positiva a avaliação, né? Essa é uma pesquisa com um prazo mais curto, ela é feita de 2 em 2 meses, então as variações para cima ou para baixo, elas são menores do que de outros levantamentos mais longos, de 6 meses, por exemplo, como é a série da CNA, que mostrou aí uma queda mais abrupta. Mas é uma queda constante, ela é pequena, paulatina, mas constante desde abril, Vitor. Isso mostra que a opção do presidente pela radicalização nos temas, na forma como apresenta esses temas, no público que ele escolhe para falar, naqueles que ele privilegia na relação interna do governo, na maneira como ele conduz algumas questões ali sensíveis do governo, essas mesmas relacionadas, por exemplo, a órgãos de controle, a liberdade de imprensa, a sua relação com a imprensa, tudo isso não está sendo bem digerido pelo conjunto da sociedade. O quadro geral parece ser esse. Parece haver também uma certa impaciência com a demora nos resultados econômicos. A gente vai até falar, se der tempo, dos números do emprego que começam a reagir. A gente tem números que mostram uma reação, mas não é aquela reação a galope, como chegou uma parcela do mercado ou uma parcela da população chegou a imaginar que viria. A gente nunca comprou muito esse peixe que seria tão rápido, mas teve gente que acalentou essa esperança. Isso mostra uma certa frustração, mas a variação ela é dentro da margem de erro, está no limite da margem e é uma tendência de queda que já vem de 3 séries da pesquisa, portanto, algo que o presidente tem de observar, principalmente a reação à figura dele, que essa sim é bastante negativa, é um recorde para toda a série histórica do Ibope para a CNI, é mais de 50% que não aprovam as atitudes dele, Bolsonaro, pessoa física, mas não é uma grande variação em relação ao dado anterior, que era de 2 meses antes. E você, Constantino, o que achou dos números do Ibope? Eu sempre faço ressalva de que essas pesquisas, eu tenho algum grau de desconforto ou desconfiança, porque eu acho que elas erram muito e erram, principalmente em época de eleição e tudo mais, né? Para retratar aquilo que o povo realmente acredita ou pensa em relação às lideranças políticas. E erra sempre com o mesmo viés, né? Sempre dá um jeito de beneficiar ou favorecer a turma mais progressista e punir a turma mais à direita. Dito isso, esse erro estaria em todas as pesquisas. Então, analisar a tendência é útil, sim, e eu acho um erro se Bolsonaro e o bolsonarismo preferirem ignorar as pesquisas. Elas estão trazendo uma mensagem, e a mensagem eu acho que tem muito a ver com 2 fatores. A Vera já disse, né, é a questão econômica, está demorando muito a reagir. Hoje tivemos uma boa notícia comemorada pelos ministros, pelo presidente, e tem que ser comemorada mesmo. O CAGED, 121 mil postos de trabalho criados em agosto, o maior número para o mês em 6 anos, ou seja, está reagindo. Mas são mais de 12 milhões de desempregados, é muita gente. Então a economia ainda está patinando e a angústia da população na ponta final, que quer saber de comida na mesa e não está muito ligando para nem mesmo mitada em discursos da ONU, esse pessoal está ficando impaciente. E a segunda questão tem a ver com a estratégia do próprio presidente de focar muito na sua base, na sua militância e mantê-la alimentada com muitas mitadas. Ou seja, o Bolsonaro escolheu um caminho de retórica radical, né, não agregadora, e isso mantém a sua base muito animada, mas afasta os mais moderados. As pessoas começam a ficar com um certo cansaço desse tom, né, desses alguns decibéis acima do que seria o recomendado ou desejável para um país que precisa se reconstruir, retomar crescimento, aprovar reformas e tudo mais. Buscar um denominador comum. Então, esse estilo do presidente, que pode ser útil se nas próximas eleições, que ainda faltam muito, mas se nas próximas eleições houver de novo um clima plebiscitário,
é o lulopetismo, a extrema esquerda, ou o anti-extrema esquerda, o anticomunista, né? Isso pode interessar, porque aí acaba que um bando de gente moderada tem que cair no colo do Bolsonaro de novo para evitar o pior, né? Se essa é a estratégia dele, é uma estratégia arriscada, parece que é essa a estratégia, mas isso vai fazer com que as pesquisas apontem um certo esgotamento, um certo afastamento de uma boa ala mais moderada, mesmo dentro da direita, liberais, conservadores, do presidente, do governo, do bolsonarismo. Então, eu acho que é um resultado disso. Josias. A pesquisa do Ibope confirma as sondagens que vieram antes, né? Em essência, ela revela que a popularidade do presidente está em queda e que o Bolsonaro, o governo Bolsonaro ainda é aprovado por 1/3 da sociedade, o que não é pouca coisa, mas perto do que já teve, é preocupante. Mas eu acho que mais preocupante é o fato de que a imagem do presidente está se descolando da imagem do governo dele. O percentual dos que desaprovam a maneira do Bolsonaro governar alcançou patamares inéditos. Metade dos brasileiros, 50%, não aprovam a forma de o presidente governar, contra 44% que aprovam. Outro dado que me pareceu relevante é a queda da taxa de confiança atribuída a Bolsonaro. 55% dos entrevistados disseram que não confiam no presidente. 42% dizem confiar no presidente. Não há no horizonte político nada que facilite a tarefa do Bolsonaro de restaurar a sua imagem. Governar produz contrariedades. Governar da forma como ele está governando produz mais contrariedades ainda. A única chance de o presidente tem de reverter essa tendência de queda é a retomada da prosperidade econômica. Não há outra forma. E a recuperação tem sido muito lenta, mais lenta do que seria desejável. E o Bolsonaro ajudaria enormemente a si mesmo se ele parasse de criar problemas para o ministro Paulo Guedes da Economia. Na melhor das hipóteses, o Bolsonaro pode colecionar bons indicadores econômicos nos 2 anos finais da sua administração. É o que há, é o que resta no horizonte, porque 2019 já foi para o saco e o ano que vem a perspectiva também não é nada muito exuberante, nada além dos 2% nas visões mais otimistas. Agora, para que ele colecione esses indicadores positivos nos 2 anos derradeiros, é preciso que ele pare de errar. Esse é o ponto. Só por falar em Paulo Guedes, antes da gente passar para o emprego, ele bateu boca com parlamentares ali na comissão mista de orçamento, tá? Um leve bate-boca, não terminou muito bem. Para variar, né? Toda a ida do Paulo Guedes é meio tumultuada, né? O Congresso.